Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso canal a gente tem a finalidade, o objetivo de falar um pouco sobre a Umbanda, né? E aí eu trago algumas reflexões para a gente começar com a definição sobre Umbanda. E a Umbanda que a gente pratica, que a gente traz, a Umbanda que eu vivenciei e que a gente vai experimentando, que é a Umbanda do Rio de Janeiro, uma Umbanda carioca, é por isso Umbanda carioca, e também Umbanda de cura. Por que Umbanda de cura? Porque a gente vai parar para dizer o seguinte, olha, qual a definição de Umbanda? Quando surgiu Umbanda? E todo mundo tem uma referência, né, dizendo o seguinte, olha, a Umbanda surgiu 15 de novembro de 1908, quando o médium Zélio teve a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas na Federação Espírita de Niterói e ali se denominou Umbanda. Não foi aí e não foi dessa forma. Primeiro que se a gente pegar, né, as próprias gravações, se a gente pegar o histórico, né, nós vamos ver que no próprio dia 15 e no dia 16, né, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifesta, a definição que eles dão, né, que o Zélio gostaria de trabalhar com esse conceito, e o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas também, era para homenagear o guia que se manifestava e ficou responsável pela divulgação da Umbanda, né, por trabalhar o conceito, trazer o conceito da Umbanda para aquele grupo, né. E ali era o orixá, que era denominado orixá Malay, que era um espírito, né, muçulmano de um malaio. Então ficou denominado como Allah, ou Allah, né, como dizem os muçulmanos, Banda, ou seja, a banda, né, o lado, né, de Allah, ou seja, a banda de Deus, e que a tradição muçulmana, que eu acho uma tradição lindíssima, ao contrário do que muitos colocam por aí e criticam, e que a gente também vai trazer convidados e vamos aprofundar esse estudo aqui, justamente com o objetivo é a gente trazer a Umbanda e a sua essência, né, para a gente, porque a Umbanda, já fazendo aqui um comparativo, ela tem essa característica do povo brasileiro, né, que é uma característica bem nossa da miscigenação. Então a Umbanda, ela é tipicamente, a gente pode dizer assim, brasileira, porém o termo Umbanda, que como foi trago ali pelo Zélio, e pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, o nome Alabanda, ou seja, a banda de Alá, não se fincou, e aí começaram a se popularizar e a ficar o termo Umbanda. A Umbanda vem do Kibundo, né, que significa a magia, a arte de curar, né, do povo Bantu. Então a gente vai ver que a Umbanda, todos querem Umbanda, ou seja, todos querem cura. E o praticante da Umbanda, aquele que fazia Umbanda, era conhecido como o Embanda ou Quimbanda. Ao contrário do que o pessoal coloca aí, de não, porque a Quimbanda é uma coisa horrível, porque Beelzebub, porque Lúcifer, Satanás, e pega, né, os piores, né, da história do cristianismo, e pega os piores da história, né, pagã, e trazem para quanto a coisa for mais infernal, mais obscura, mais braba for, melhor a Quimbanda, mais forte é. Nós vamos desmistificar isso. Não do ponto de vista mediúnico somente, mas também do ponto de vista histórico. Então é interessante porque a gente vai estar trabalhando os dois aspectos aqui dentro, que vão ser quais aspectos? O primeiro aspecto histórico, porque da onde veio para onde foi historicamente falando, ou seja, a ciência, é o lado ali da ciência, da religião, o lado da história, da antropologia, enfim. E depois nós vamos pegar também por um outro lado, que vai ser o quê? O lado mediúnico. E agora eu vou puxar um pouco para a realidade da Umbanda, né, que eu falo que a gente pratica a Umbanda carioca. Que a gente vai ver que tem alguns pilares dentro da Umbanda. Quais são os pilares dentro da Umbanda? A mãe e a avó da Umbanda, a gente tem a Macumba, a Cabula, que nós vamos estudar também, vamos passar por ali. Mas nós vamos ver que além disso, vamos falar sobre o Calundu também, enfim. Tem a influência muito forte africana sobre uma matriz, uma construção bantu, ou banto, como queiram, né,
a gente vai ver que tem uma forte ligação com os orixás, que vieram bem depois, né? E a gente vai ver isso daqui com a influência iorubá, com uma base que já vem miscigenada da África cristã, porque a gente vai vendo aquela figura do Exu, do demônio, a gente vai vendo lá com o Manicongo, que nós vamos ver historicamente sobre isso, a influência que a igreja teve já em cima das culturas urubais, isso já chegou aqui no Brasil já miscigenado. Então a gente vê que tem uma estrutura bantu, tem uma base, um alicerce iorubá, nagô, com influência diretamente cristã, e que mais para frente nós vamos ver que tem, ao chegar aqui no Brasil, grande influência indígena, que hoje em dia é muito pouca, mas a gente vai ver que tem ali traços e pinceladas indígenas, e que mais contemporaneamente temos uma base de quê? Da doutrina espírita, ou que popularmente se chama de kardecismo. E mais recentemente, vamos colocar nas últimas décadas, influências esotéricas, ocultistas, influências muito fortes europeias, e tudo isso se faz uma sopa. E essa sopa nós chamamos de Umbanda. Hoje, ano de 2024, ano de 2025 e por aí vai. Então eu poderia dizer o seguinte: como eu vou definir o que é Umbanda? Etimologicamente falando, a palavra Umbanda, né, lá do Kikongo, ela vem com toda uma base relacionada à medicina, à cura, à saúde, né, a cura física, a cura mental, a cura espiritual. Então, se nós formos pegar a definição etimológica da palavra Umbanda e falar eu sou umbandista, por mais que a pessoa, etimologicamente falando, né, se eu falar que eu sou umbandista, eu posso dizer o seguinte: eu atuo na cura. Se eu me autocuro, se eu tomo algum remédio, se eu estou trabalhando a área psicológica de alguém, eu estou sendo umbandista. Não? Só que a gente vai ver que é um conceito bem abrangente, porque entram bases de outras filosofias que compõem essa sopa de tudinho. E aí a gente vai ver qual é o alicerce disso. Né? Ah, minha Umbanda é Umbanda pura. Qual a sua sopa? Como você faz a sua sopa? Você coloca mais abóbora? Eu não coloco abóbora na minha. Você coloca na sua? Você coloca selga na sua sopa? Coloca mais batata doce? Músculo? Galinha? Ou seja, aí você vai dizer que a sua sopa, a sopa de entulho, né, aquela sopa de tudinho, é que é original. Existe a sopa original de tudinho, a sopa de entulho? Não, não existe. A original. Por que não? Porque cada uma vai levando um elemento, e de acordo com o paladar, a pessoa vai incrementando e vai sobressaindo aqueles elementos mais fortes. Mas isso não descaracteriza a sopa de entulho, a sopa de tudinho. Tem gente que coloca macarrão, tem gente que não coloca, tem gente que coloca feijão na sopa de entulho, né? Por incrível que pareça, feijão preto. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, como é que pode? Eu adoro feijão e achei um absurdo aquilo dali. E tem gente que fala, não, a minha sopa é original e essa daqui. Então a gente não tem uma definição clara e objetiva. Olha, isso aqui, 3x4, preto no branco é Umbanda. Qualquer coisa fora disso daqui não é. Não temos isso. Nós vamos ver que tem vários elementos que se aglomeram ali e aí formam o que? A Umbanda. E aí a gente vai vendo que dentro da Umbanda existem várias correntes, várias linhas. Tem a linha do Omolocô, que Tata Tancredo tem uma figura, uma participação histórica assim, incrível ali dentro. Tem a linha de Rubens Saraceni, tem a linha do Tamata Mate Silva, tem a linha da Tenda Mirim. Nós vamos vendo várias linhas, né? Tem a linha das almas em Angola, que foi muito para o sul, embora muitas pessoas não comentem que, ah não, mas isso no Rio de Janeiro, no terreiro que foi
de Vovó Glorinha, de onde eu tenho origem em Bangu, era um terreiro que a gente falava que era um terreiro de almas em Angola, né? E ainda tem alguns no Rio de Janeiro, embora não sejam muito divulgados, porque fica naquela coisa do ciclo familiar, tem a Umbanda de Caboclo, enfim. Nós vamos vendo em vários segmentos que formam essa sopa, esse elo. Mas tem elementos que juntos vão caracterizar genuinamente essa sopa, e tem elementos que vão caracterizar também a sopa de entulho, só que de outra forma. Então a gente não pode chegar e colocar o seguinte: olha, Umbanda é isso aqui não é Umbanda. Não. Nós podemos dizer o seguinte, que a Umbanda ela tem uma classificação como brasileiro. Qual é a figura do brasileiro? Define como é um brasileiro para você. É preto? É branco? É amarelo? É ferrugem? É pardo? É rosa? É azul? É homem? É mulher? Qual a cor do olho? Você vai usar as referências que você tem para definir o que é um brasileiro. Só que a gente não tem uma personalidade, um biotipo padrão, porque nós somos frutos dessa miscigenação. E eu acho que é isso que é o legal e interessante. É essa coisa do miscigenar, essa coisa do agregar, do construir, do somar, e não do subtrair, dividir, criar muros, paredes. Só para não me alongar muito, porque o objetivo é a gente fazendo alguns vídeos curtos, né, para a gente ir trocando essas ideias, algumas lives, trazendo e trocando os livros. E o importante disso tudo é a gente pegar as bases corretas. Como assim? Eu vou fazer uma sopa de entulho, uau, que show! Eu vou fazer só que a minha sopa leva macarrão. Então eu vou pegar a definição de macarrão com quem faz macarrão. Eu não vou pegar, eu faço uma sopa de entulho com macarrão, mas eu vou pegar a definição de macarrão com quem faz batata doce. Esse é que é o problema. Por exemplo, nós vamos falar sobre mediunidade e médiums. Nós vamos pegar os conceitos da base da doutrina espírita, até os conceitos reencarnacionistas. Nós vamos falar sobre cristianismo. Nós vamos pegar na fonte do cristianismo. Né? Toda essa nossa religião que tem grande influência judaico-cristã, nós vamos lá na base lá da Sociedade Bíblica Brasileira, vamos estudar aquilo dali, entendeu? Nós vamos pegar alguns conceitos e alguns rituais. Perfeito. Esses conceitos estão fundamentados aonde? Dentro dos Iorubás. Se a gente fala de Iorubá, nós já falamos de Orixá, a gente fala dos Iorubás, nós falamos da nação do Queto, então nós vamos pegar estes conceitos lá. Não é eu pegar um conceito de Ogum, Ogum, perfeito, Ogum é o quê? E vou pegar isso dentro de uma área esotérica. Não, por quê? Porque o esoterismo não tem propriedade para falar do Orixá. Nós vamos tentar buscar ao máximo possível dentro desses conceitos e aí pegar cada conceito dentro da sua essência, jogar dentro da panela de pressão para que aí a gente possa trabalhar o quê? A nossa Umbanda ou a nossa Alabanda, que é a banda de Alá, que é a banda de Deus. E o principal disso tudo, o objetivo disso tudo é um só. Qual é o objetivo disso tudo? É a gente trabalhar uma coisa que é incomum em todas essas bases aqui, que é a ética, que é a regra do bem proceder, a regra de atender à comunidade, o bem-estar social, estar inserido numa comunidade pensando no próximo. Isso é um conceito que a gente vai trabalhar sobre o conceito do amor do Cristo, o conceito da moral cristã, que define lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o conceito que toda a tradição iorubá traz do Iuapelé, né, que é a regra da ética, a regra da boa moral e dos costumes, entendeu? E a gente vai trabalhar todo esse conceito trazendo para a gente o quê? A Umbanda, a cura. Não é para o outro. O objetivo não é eu chegar aqui e virar o seguinte, bater na porta do outro e dizer o seguinte, o senhor quer ouvir a palavra de Iemanjá? Não. É trazer para mim, para ver o seguinte, como eu era, como eu estou e o que eu quero me tornar. Como eu me melhorei, como eu me curei, como eu consegui me equilibrar, como eu consegui superar os meus medos, os meus traumas. E isso daí sim vai servir de exemplo para os outros.
E aí os outros vão querer entender o seguinte: poxa, caramba, no meu caso, poxa, o Walker era assim, ele mudou agora ele está assado. Poxa, o que fez ele mudar? Caramba, foi a Umbanda. A Umbanda cura. Ele conseguiu a Umbanda. Ele coloca a Umbanda como prática da filosofia do dia a dia. Então eu também quero conhecer essa coisa de Umbanda. E aí a gente vai entender o conceito muito além do simples dançar ali para o santo, do simples colocar indumentárias. Não, muito pelo contrário, do que está por tudo por trás disso. Toda a questão da devoção, a questão do auto-amor, do autodescobrimento, da autoanálise, de você com o seu Deus. Um momento único, intransferível e individual. Um momento de devoção de você com o seu orixá. Você vai até ver, e a gente vai descobrir juntos várias coisas, como por exemplo, não, foi feito por orixá errado. Não tem isso. Não existe isso dentro do conceito iorubá. Você vai, porque você vai se fazer por um orixá porque você quer, porque você é devoto, porque você tem afinidade. Por isso, devoção. Entendeu? Porque se eu não fizer isso, o orixá vai me dar surra. São conceitos que não servem mais. Pelo menos aí sim a gente pode definir, não para Umbanda. Então a gente vai trabalhar com esses conceitos e sempre com o quê? Com a questão espiritual, a questão da fé, o ser humano, umbandista, integrado à sociedade, integrado à Pelé, à ética, e também a cura, através do quê? Da fitoterapia, do contato com a natureza, das ervas, né? Da troca de energia, e a gente vai trabalhar com a cultura, né? Com toda a nossa negritude, com toda a parte nossa indígena e também com toda a cultura europeia, porque somos formados por isso. Além de toda uma influência que nós tivemos, e é muito pouco falado sobre isso e reconhecido e valorizado, muçulmana, e também sobre as influências, né, orientais, mais ali para a área do Japão, China, Rússia, enfim, né, Turquia. Nós vamos trabalhar a questão do povo cigano, nós vamos trabalhar com todos esses conceitos da brasilidade também, né, que foram recebendo todos esses irmãos aí, agregando nessa nossa sopa de tudinho. Então, nós vamos estar postando vídeos, vamos estar fazendo debates semanalmente, e vamos estar batendo um papo sobre Umbanda. Um beijo no coração, divulga para a turma aí. É tudo muito primário e primitivo, mas nós vamos divulgando e crescendo juntos. Conto com o apoio de vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Se inscreve no nosso canal.